A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é o evangelista Leandro Ricardo, dando continuidade ao estudo série Sermão do Monte. E hoje é a análise, perspectivas e análises gerais do Sermão do Monte. É uma continuação da introdução, ainda não é o Sermão do Monte em detalhes por detalhes, mas eu quero pedir desculpas porque até agora eu não tinha dado continuidade, demorei a fazer o vídeo, tive algumas dificuldades, mas vamos continuar com esse trabalho aí. Agradeço a todos os irmãos que estão nos seguindo aí e compartilhando, se inscrevendo, curtindo, comentando. Deixe as suas ideias para nós fomentarmos mais. Se há alguma dúvida a respeito desse estudo, vamos junto crescermos na graça do conhecimento do reino de Deus. Bom, a ideia de falar nas perspectivas e análises gerais é que precisamos considerar mais a questão do todo, antes de extrairmos os pormenores de afirmações específicas. Os eruditos apreciam muito discutir se o Sermão do Monte, conforme acha registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é idêntico ao registro do sexto capítulo de Lucas. Então, devia haver uma intensa discussão e argumentação entre esses eruditos. O que são eruditos? São pessoas estudiosas, que têm tempo para estudar profundamente sobre isso. Eu já falei que a fundamentação do nosso estudo está sendo o livro do Martyn Lloyd-Jones, o doutor Martyn Lloyd-Jones, pregador, e ele escreveu um livro fantástico, Sermão do Monte. Recomendo os irmãos para lermos, estudar, adquirir esse livro. São 606 páginas, são um profundo comentário. Mas sabermos os termos técnicos e saber essas discussões não vai fomentar mais conhecimento sobre isso. Na introdução passada falamos que o Sermão do Monte, o propósito dele é trazer a relevância espiritual que é as leis para o cristão. Quais são os termos de um cristão para chegarmos ao céu? Quais são as atitudes de um cristão para chegar ao céu? E o Sermão do Monte ele trata da relação do homem cristão com o céu, a cidadania do céu. Hoje eu ouvi uma mensagem fantástica do pastor Osman na sede, falando que o cristão que é nascido, ele tem a passagem, ele tem passaporte no céu. Então eu acredito que aquele que é cristão, nascer de novo, conhece o Sermão do Monte e tem o passaporte para o céu. A palavra de Deus é ser igual e devemos sempre ter buscado em espírito a interpretação. Não dá para você interpretar a Bíblia sem a interpretação do Espírito Santo. E o motivo de considerar o Sermão do Monte como um todo é o perigo constante de perdermos de vista o bosque por causa das árvores. Ou seja, às vezes vamos nos ofuscar com os pormenores detalhes do Sermão do Monte, e no todo, o que será mais importante do Sermão do Monte, podemos deixar a desejar. Então, Martyn Lloyd-Jones ele aplica que precisamos sempre entender que o Sermão do Monte trabalha uma sinfonia. Tudo trabalha para a cooperação de um princípio para o outro, para que você possa adquirir mais a semelhança de um cidadão do céu. Afirmo que não devemos, não é vão e desnecessário, fútil, confrontar quem quer que seja com qualquer injunção particular do sermão, menos que esse alguém já tenha crido e aceitado. Ou seja, se você crê, você já aceitou os princípios do Sermão do Monte, que é os princípios de um cidadão que vai morar no céu, não há mais motivos para confrontar, porque você já vive uma vida de confrontação o tempo todo. Nessa ideia de a chamada aplicação social do Sermão do Monte às necessidades modernas, ele considera que é uma falácia, que você querer aplicar na totalidade os princípios do Sermão do Monte na sociedade de forma igualitária, buscando aqui na terra esses princípios, isso é uma falácia, porque esses princípios são de cristãos que vão morar no céu. Quando você começa a aplicar na sua vida os princípios do Sermão do Monte, as pessoas vão olhar para você com um olhar de estranheza, porque acham que você é uma pessoa estranha perante esse mundo. Então, aplicar para de achar que o reino do Senhor vai se fixar aqui na terra é uma falácia, porque você está aplicando a sua vida para buscar o reino do céu. E buscar o reino do céu não é aqui, é lá em cima.
não é aqui. Você aplicar os princípios dos céus não é para você viver aqui, é para você buscar o céu. O céu não vai ficar aqui, meu irmão. As pessoas selecionam o aspecto de falar e voltar a outra face como aspecto isolado do resto do sermão. Ou seja, aplica-se a questão de dar o rosto, a face, a outra face, e de uma forma isolada, sem ver o contexto do Sermão do Monte. É como você pegar um texto isolado do seu contexto. Não podemos viver isoladamente do contexto. A Bíblia completa é a palavra de Deus. Se você pegar textos isolados, sem entender o contexto, você nunca vai entender a Bíblia no completo. E é preciso você entender. E o Sermão do Monte é isso. Esperar a conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto, ele considera como uma heresia. Uma pessoa que não nasceu do alto não entende os princípios do Sermão do Monte. Esta visão do Evangelho ou conduta de quem nascer de novo foi regenerada, você descobrirá que a matéria escusa sempre está dividida da mesma forma. Ou seja, a visão do Evangelho é de que você tem uma vida regenerada. Cada dia que você se regenera, você entende esses princípios e aplica a sua vida. Segundo, dá lugar à doutrina, porque o Sermão do Monte nada mais é do que a aplicação da doutrina. Doutrinas são princípios e conjunto de princípios para nossas vidas. A doutrina é isso, é um princípio de um conjunto para a nossa vida. E o Sermão do Monte é um princípio de um conjunto para nossas vidas quando aplicamos isto. Deduções com base em instruções, ou seja, o Sermão do Monte tem instruções para nossas vidas, são base para a nossa vida. Da mesma forma que os apóstolos nas epístolas do Novo Testamento foi escrito para crentes e não para incrédulos, ou seja, o Sermão do Monte foi escrito para mim e para você que conhece o Evangelho. A partir do momento que você conhece o Evangelho, é obrigação nossa aplicar os princípios do Sermão do Monte. Não é aqueles que não conhecem o Evangelho aplicar o Sermão do Monte. É eu e você temos obrigação de aplicar esse Sermão do Monte. Aplicar os seus princípios exclusivos. Lembra quando eu falei no princípio que quem se assentou próximo ao Mestre foi os discípulos? Porque os discípulos estavam sentados aos pés de Jesus para aprender todos os princípios principais do Sermão do Monte. E eu quero dividir em duas formas, e ele divide em duas formas o Sermão do Monte, em aspecto geral e aspectos particulares. Aspecto geral ocupa um trecho de Mateus 5, do 3 ao 16. Ali encontram-se determinadas declarações gerais que concernem ao crente. Então, do Mateus 5, do 3 ao 16, é os aspectos gerais. De Mateus 5, 3 e 10, temos descrição do caráter do crente. Os versos 11 e 12 mostram o caráter do crente segundo e é comprovado pela reação do mundo diante dele. Ou seja, ele está mostrando qual é a reação do mundo em sua vida cotidiana. Quando você realmente aplica os princípios do monte, do Sermão do Monte na sua vida, o mundo transcorre daquela forma. Jesus já está mostrando para vocês vão passar por isso. E é isso que o mundo vai ter a reação com vocês. No verso 11, em outras palavras, o caráter do crente é descrito em termos positivos e em termos negativos, ou seja, as duas posições, positivo e negativo. No verso 13 e 16, temos ali uma descrição da função do crente na sociedade e no mundo. Então há uma responsabilidade do crente diante da sociedade do mundo. E no Mateus 5, 17 a 48, vemos o crente diante da lei de Deus e seus requisitos e uma descrição geral da retidão do crente. O princípio envolvido em tudo isso é que o crente é alguém preocupado primordialmente com o espírito e não com a letra. Você entender os princípios do Sermão do Monte não significa que você é um homem dedicado à letra, mas é um homem dedicado ao espírito, porque só quem busca atitudes de um verdadeiro cristão é um homem nascido de novo. Em Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E um dos princípios que o Sermão do Monte aplica aqui.
Você tem que ser tardio para falar, mas pronto para ouvir, pronto para aprender. Entender que é preciso você estar absorvendo. Houve época em que a designação do dado aos crentes era que ele era homens tementes a Deus. Penso que ninguém pode melhorar tal designativo, homens tementes a Deus. Não está em pauta algum temor acovardado e nem o temor que produz tormento. Em 1 João 4,18. Mas acha-se que ali a admirável descrição do crente autêntico. Então, você quer conhecer a descrição do crente autêntico? Leia o Sermão do Monte. E daí a dica, irmãos. Essa aqui foi as nossas introduções. São 2 vídeos sobre a introdução e a perspectivas gerais. Nos próximos já iremos entrar nos capítulos e falar os pormenores. Compartilhe, curte, se inscreva nesse canal. Eu irei compartilhar no meu canal Evangelista Leandro Ricardo e no grupo Caminhando com Jesus. Participe conosco, vamos aprender junto. Deus abençoe a vossa vida. Próximo vídeo estaremos juntos.